Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma conversa com um ex-colega de trabalho sobre desenvolvimento pessoal. Foi a primeira vez que eu escutei aquele termo, uma coisa nova, nunca tinha ouvido falar em livros ou material em vídeo que pudesse te ajudar a melhorar você mesmo. E ele me falou desse livro. O livro se chamava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele falava que aquele livro era um livro que ensinava a você ser uma pessoa mais sociável, a ser uma pessoa mais agradável e que conseguisse tirar proveito das pequenas interações sociais do dia a dia. Pequenas coisas como você ser mais agradável para receber mais proveito disso, como você ter realmente mais amigos, pessoas gostarem mais de você. E por mais que aquilo tenha me interessado um pouquinho, eu não tinha o hábito de ler. Eu nunca fui de ler e leitura sempre me remetia àqueles tempos de escola, de ensino médio, que a gente era obrigado a ler os clássicos lá do Machado de Assis, ler algumas poesias e que aquilo me torrava o saco, eu detestava. Então eu rejeitei aquela ideia e deixei guardada em algum lugar da minha mente. E por mais que eu não quisesse ler aquele livro que meu amigo me indicou, ele me indicou uma outra coisa, um canal no YouTube de um cara chamado Felipe Marques. E quando eu fui realmente assistir aquele conteúdo, depois de algum tempo, eu fui inundado por conhecimento novo. Aquilo assim me fascinou de uma forma que eu não conseguia parar de ver. Eu queria sempre adquirir mais conhecimento e fui realmente adentrando aquele mundo do desenvolvimento pessoal através do YouTube de uma forma muito profunda e de uma forma muito viciante. Eu realmente assisti muito. E por mais que os vídeos no YouTube, igual esse daqui, ajudam pra caramba e é uma forma fácil de absorver um conteúdo novo, eu tive muita vontade de buscar aquele conhecimento direto da fonte, que são nos livros. Eu comecei a ler tudo o que eu conseguia pegar de referência desses vídeos, de O Poder do Agora até Os Segredos da Mente Milionária. Mas esse hábito que eu incorporei na minha vida foi evoluindo com o passar dos anos. A cada livro a mais que eu lia, era uma nova referência, uma nova vontade e uma curiosidade. Migrei do desenvolvimento pessoal, ou autoajuda, para outros gêneros e aprendi a maior lição de todas. Só sei que nada sei. Quanto mais nós estudamos, mais nos damos conta de que não sabemos de nada, que ainda tem muito a se aprender. E é por isso que eu vim aqui hoje compartilhar com você os livros que eu li em 2021. Essa jornada da leitura, ela começou há mais tempo, eu leio desde 2017, acho que 2017, 2018, que eu comecei a ler com mais afinco. Então eu acumulei vários livros, eu não tenho todos mais, porque livros, quando você empresta, a primeira lição inclusive, quando você empresta um livro, já pode dar ele como perdido, porque muitas pessoas não vão te devolver, não por maldade, algumas sim, mas algumas é porque elas pensam assim, não, eu vou ler ainda, não vou devolver, mas ela não vai não, então você vai perder seu livro. Eu não tenho mais todos esses livros que eu li, porém, ao longo desses anos eu fui passando por mudanças de fase, eu li muito sobre desenvolvimento pessoal, depois eu passei a ler sobre algumas coisas específicas demais dentro do desenvolvimento pessoal, tipo linguagem corporal, tipo pensamento financeiro dentro do desenvolvimento humano, e atualmente eu estou numa vibe um pouco diferente e eu vou compartilhar com vocês agora. Mas antes, um vídeo aqui do nosso patrocinador. Patrocinador? Isso mesmo. Fica aí atento ao patrocinador. I would be lying if I said it didn't cause an insane amount of anxiety. Wow. E esse vídeo é patrocinado por mim. Para você que gosta de Jordan Peterson, já leu alguma coisa, já viu algum vídeo sobre ele, ou está curioso em saber mais sobre a obra de Jordan Peterson, eu quero fazer um convite para você. Por isso que esse vídeo é patrocinado por mim mesmo, mas por uma série que eu vou produzir esse ano sobre 12 regras para a vida. Essa série ela vai ter o nome de #12R, né, que são 12 regras. Primeiramente, a minha ideia é fazer 13 vídeos. O primeiro vídeo piloto eu acredito que ainda vai sair esse mês de janeiro, ou no máximo no inicinho de fevereiro. E os outros eu pretendo lançar no final de cada mês. Então na última semana de cada mês eu quero lançar um vídeo sobre uma regra do 12 regras para a vida. E o primeiro episódio, vou dar um spoiler para vocês aqui, o episódio piloto vai ser sobre o prefácio, que já é muito
muito foda. E eu falei sobre ele no último vídeo aqui. Fica esperto aí, você que gosta de Jordan Peterson, você que conhece alguém que gosta, indica esse canal pra ele, que já já vai ter conteúdo muito foda sobre Jordan Peterson aqui nesse canal. E eu acredito que vai ser a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje. Então, vai ser legal. Agora uma pausa pro café aqui e já já continua pro vídeo. E observe que eu vou ter um café na mão. E esse café vai ser o que eu tô fazendo aqui agora. Isso aí. Não pode faltar o café, né? Então, para começar, esse ano de 2021, eu comecei a ter um interesse muito grande por literatura. Mas isso é tudo culpa do 12 Regras para a Vida. Foi o livro que eu falei aqui nos patrocinadores, que é esse aqui. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Porque esse livro foi muito importante na minha vida e eu quero começar por ele, não, apesar de não ter lido ele em 2021. Esse livro foi o responsável pela expansão da minha consciência para a literatura e para leituras mais profundas, como filosofia, por exemplo. Antes eu lia só desenvolvimento pessoal. E eu acho que quando você está imerso nessa bolha do desenvolvimento pessoal, da autoajuda, como eles dizem, você só quer consumir mais sobre isso. Você só quer ver vídeos sobre isso e às vezes não é tão legal. Porque você pode realmente viver numa bolha. Você passa a não absorver coisas muito boas de outros tipos de leitura porque você só quer consumir aquele conteúdo e isso não é legal. Então eu recomendo muito a expansão da consciência através da leitura e a expansão dos seus horizontes também. A leitura faz isso. Quando você começa, você está focado numa coisa, mas você vai pegando outras também. Eu conheço pessoas, por exemplo, que só leem romance ou só leem literatura de ficção científica, né? de mundos fantasiosos. E às vezes a pessoa pegar um outro tipo de livro também é legal. Então eu me desafiei a pegar alguns livros de literatura porque no 12 Regras são muito bem recomendados e eu me surpreendi. E esse ano de 2021 eu acho que eu mais li literatura do que livros normais de filosofia ou de aprender alguma coisa literalmente. Vamos começar por essa seção que é da literatura. Dentro da literatura eu tenho... não foi mais não, tá? Foi quase metade. Mas eu tenho esses aqui. Eu não lembro a ordem que eu terminei todos eles, tá? Mas eu vou começar aqui de baixo. O primeiro, eu acredito que esse foi o primeiro desse ano que eu li de literatura, que é O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro foi indicado no site do Jordan Peterson. Ele tem uma lista dos livros que ele mais recomenda e esse aqui é um deles. Esse livro é incrível. Ele conta a história de um avião que na Segunda Guerra Mundial carregava uma turma de jovens de escola, tipo de ensino fundamental, de crianças também, de adolescentes do ensino médio, mas até ali seus 14, 15 anos. E esse avião infelizmente cai numa ilha deserta. O piloto morre, então essas crianças se veem na ausência de qualquer tipo de supervisão adulta numa ilha deserta, onde eles constroem uma nova sociedade, liderada e guiada pelas crianças. E a forma que essa sociedade é formada e o que o ser humano é no seu interior sai quando não tem supervisão é todo demonstrado aqui nesse livro. É incrível, você acompanha intrigas, você acompanha a formação de grupos e questionamento de lideranças ou como um líder é formado. Cara, incrível, incrível, recomendo demais O Senhor das Moscas. Depois foi a vez do George Orwell entrar na minha vida, não é mesmo? Eu li os dois, A Revolução dos Bichos e o 1984. Comecei com 1984, depois Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, como em outras edições, né? E ó, isso daqui foi simplesmente impressionante. Eu não sei como que eu não li isso antes, porque alguns anos atrás eu era uma pessoa que me considerava mais politizada, né? Que estava mais afinco ali em debate político, que tinha umas ideias mais incisivas a respeito do que eu achava que era certo ou não, e que muitas dessas ideias se permanecem
e muitas dessas ideias foram mudando com o tempo. Mas isso é uma leitura obrigatória para quem... Eu não vou nem dizer para quem gosta de política, mas é uma leitura obrigatória, ponto. Porque esses dois livros aqui, eles foram escritos no século passado, ali próximo de 1947, 45, então logo no pós-guerra da Segunda Guerra. E em meio a vários horrores que o século XX presenciou, do que o ser humano era capaz de fazer, o George Orwell ele imaginou um futuro não muito distante, hipotético e distópico, não vou nem falar utópico, porque utópico é quando é bom, mas distópico, em que o mundo era dividido em 3 grandes estados, isso no caso de 1984. E ele extrapolou bem a ideia que as pessoas tinham no século XX de viver em ditaduras totalitárias. Então o totalitarismo ele é explorado de uma forma muito incisiva nesse livro e muito antes de vários deles acontecerem. E ele preveu coisas aqui que inclusive acontecem até hoje. Então recomendo demais a leitura. Revolução dos Bichos é mais ou menos a mesma ideia, só que um pouco mais simples, um pouco mais agradável para todos os públicos e principalmente para adolescentes também. Porque ele conta a história dos animais que trabalham na fazenda e se sentem explorados pelo dono da fazenda, o patrão que só quer saber de explorá-los e não dá o devido reconhecimento, mas eles são as pessoas, os animais na verdade, que fazem todo o trabalho, que fazem a fazenda funcionar. Então nada mais justo que nós tirarmos aqui esse patrão e assumirmos o comando da nossa fazenda. Mas você percebeu a semelhança com esse discurso aí, né? Lê o livro e vê o tanto que isso dá errado e o tanto que a intenção das pessoas que às vezes estão te incentivando a fazer isso não são nada parecidas com a realidade e com o que elas estão te dizendo. Então, leitura muito importante, principalmente no ponto do Brasil que a gente vive hoje. Muito bom. E se você leu isso daqui e ainda concorda com certas ideologias totalitárias, você não leu direito, tá? Ponto. O quarto livro é esse aqui, ó, Quando os Skates Forem de Graça. Esse livro conta a história do Said, que ele viveu, não sei se ele está vivo ainda ou se já morreu, mas ele conta a história de uma criança de Nova York que foi criada por 2 pais comunistas. E 2 pais não só comunistas na teoria, mas bem ativistas comunistas que participavam de partido, que participavam sempre de protestos e aquele mundo aquele mundo do protestante, do militante. Ele mostra o impacto daquele mundo militante numa criança que não entende o que é aquilo, mas que acaba repetindo muitas daquelas coisas que são ditas, e como a sociedade também trata uma criança que tem um pensamento desse sem entender nada. Então, ó, recomendo muito também. Comprei numa promoção incrível, foi R$10 esse livro. E por último, mas não menos importante, na verdade foi um dos mais legais que eu li aqui, que é o Wabi Sabi. O Wabi Sabi é um livro que eu também peguei nessa mesma promoção. Eu fiquei impressionado com ele porque ele me levou numa viagem para o Japão. E como alguns de vocês sabem e outros não, eu sou fascinado com a cultura japonesa. Não só por conta de animes, por eu gostar de animes, mas pela cultura, pelo país. Muito da arquitetura me atrai, das músicas, do jeito que as pessoas se vestem e principalmente quando você pensa pelo passado, né? Mas hoje também. E esse livro, ele conta a história de um professor que está terminando um relacionamento de 11 anos e ele se vê num poço, no fundo do poço bem ruim, porque ele já dependia muito daquela pessoa, ele já namorava há 11 anos e simplesmente esse relacionamento acabar com ele quase quarentão, né? É meio complicado. Então ele recebe um cartão postal anônimo de Kyoto, que é a cidade que já foi capital do Japão. E ele recebe esse cartão postal meio chamando ele para ir para lá. E com a palavra Wabi Sabi escrita. E ele, com a ajuda de um vizinho, que também era escritor e professor, ele acaba indo para o Japão e essa jornada que ele tem de autoconhecimento
no Japão e conhecendo outra mulher e tendo... É uma vivência muito legal e muito bem escrita que eu recomendo muito para quem gosta de cultura japonesa, Wabi Sabi. Foi uma viagem inesquecível que dá vontade até de ler de novo. E no início de 2021 eu desenvolvi um interesse muito interessante sobre o estoicismo, que foi uma escola de pensadores na época da Grécia Antiga, e principalmente sobre Sêneca. Então eu li 3 livros do Sêneca esse ano de 2021, que é o Tratado sobre Clemência, Da Tranquilidade da Alma. Na verdade esse aqui tem 3 livros dentro, então foram vários. Da Tranquilidade da Alma, o Da Vida Retirada e o da Felicidade, e sobre a brevidade da vida. Que eu não vou entrar muito em detalhes, porque é um conteúdo mais denso. Um conteúdo que foi escrito na mesma época de Jesus Cristo, no ano 1 até o ano 40 ali mais ou menos, tem funcionalidade até hoje. É incrível como esses livros trazem realmente tranquilidade para a sua cabeça. E no meio de uma sociedade tão complexa como a nossa, e com uma geração como a minha, que se sente perdida muitas vezes nos seus 20 e poucos anos, que está entregue totalmente aos prazeres do momento e sem muito direcionamento, e que isso foi negado a nós por uma covardia intelectual das pessoas que nos ensinaram como que seria a vida. Mas isso eu vou entrar com mais detalhes nessa série de 12 regras para a vida, principalmente nesse primeiro vídeo. Nós carecemos muito de direcionamento, e esses livros, na verdade, do estoicismo, que eu ainda vou continuar lendo mais coisas, agora eu quero pegar livros do Marco Aurélio também para ler, são o antídoto para todo esse caos, toda essa dúvida que nós temos de como viver a vida, do que fazer. E esses livros realmente são muito importantes e que te ensinam a como viver a vida de uma forma mais simples e objetiva. E o minimalismo está muito ligado ao estoicismo. O estoicismo é a base disso, de todo esse pensamento da felicidade nas pequenas coisas. Então, recomendo muito estoicismo para você. Agora vamos lá com dois autores brasileiros e filósofos que eu comecei a gostar muito, que é o Clóvis de Barros Filho e o Pondé. E eu li 3 livros deles esse ano, de 2021, que foi o Marketing Existencial, do Pondé, excepcional, uma crítica bem legal à nossa sociedade de hoje, principalmente às mídias sociais. O Pondé aqui, ele fala muito sobre essas pessoas que vendem bens de significado, que são esses cursos que te ensinam a trabalhar com o seu propósito, por exemplo. E faz uma crítica bem legal a essa cultura das mídias sociais e a venda de significado na internet. O segundo livro foi escrito pelos dois, na verdade, pelo Pondé e pelo Clóvis de Barros, que é O que Move as Paixões, que é como se fosse uma conversa entre os dois sobre amor, sobre relacionamento, sobre traição, sobre fidelidade, sobre prazer, e que é incrível também. Mas não tem como eu entrar em muitos detalhes, porque é um livro, apesar de simples, é um livro complexo e que eu recomendo a leitura, né? É muito legal, é como se você estivesse conversando com eles lá na sala, é bem massa. E o terceiro, que foi o mais recente agora, que é o Deuses para Clarice, do Clóvis de Barros Filho. Esse livro é super interessante porque o Clóvis ele escreveu isso a partir de gravações que ele deu para uma aula para a filha e para os amigos da filha dele sobre a mitologia grega. Então você tem uma introdução aqui à mitologia, de toda a mitologia, desde a criação do mundo até os mitos de Ulisses, até a Guerra de Troia, por exemplo. Um negócio muito louco, que eu tinha visto o filme de Troia, mas eu não sabia muito bem como tinha originado todo aquele conflito ali, né? De que o príncipe de Troia, eu esqueci o nome dele agora, mas que ele consegue fazer uma rainha da Grécia se apaixonar por ele, e ela foge com ele. Eu não sei se você viu o filme de Troia, e aí cria toda uma guerra por causa dessa mulher. É muito bom, o filme realmente é muito legal, e no livro ele explica tudo isso, ele dá uma passada assim sobre toda essa história da mitologia grega, que é muito interessante. Me despertou interesse por outras mitologias também agora. Muito bom, Deuses para Clarice. Os dois últimos, um é do Augusto Cury, que é o Vendedor de Sonhos. Peguei uma recomendação de uma pessoa que eu conheço,
e achei legal, achei bem legal. É um livro que conta a história de um cara executivo que ia se matar. Ele ia pular de um prédio e do nada chega um mendigo do lado dele e começa a conversar com ele. E esse mendigo aparentava ser uma pessoa super evoluída, extremamente evoluída, e que conseguiu tirar ele desse abismo de que ele queria se matar. E a partir desse momento ele passa a seguir esse cara. É como se fosse uma história de um novo Jesus Cristo, assim, na sociedade atual, e que ele vai resgatando essas pessoas ali na margem da vida, sabe? Pessoas que já estão desistindo da vida, ele consegue resgatar essas pessoas, o significado na vida dessas pessoas, e elas começam a seguir ele, e vão acontecendo várias coisas, e é bem legal. Tem até um filme sobre, mas recomendo a leitura do livro. E por último, o primeiro livro que eu li esse ano, e que eu ainda tenho que ler várias vezes, mas é ele. O Mais 12 Regras para a Vida. A continuação do meu favorito, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse livro aqui é muito louco você pensar como que o Jordan pensa, porque o primeiro livro, ele é um antídoto para o caos. Então ele é um livro que, imagine que exista o caos e a ordem, tá? Caos e ordem. E esses dois pontos são necessários para a vida, que é o Yin e o Yang, da filosofia taoísta, né, chinesa. Então, o caos não existe sem a ordem não existe sem o caos. E dentro da ordem existe um pouco de caos e dentro do caos um pouco da ordem. E é isso que aquele símbolo do Yin e Yang funciona, é assim que ele funciona. É uma parte branca e uma parte preta. E existe um ponto preto dentro da parte branca e um ponto branco dentro da parte preta, que representa essa dualidade do ser. E representa a dualidade do mundo também. E o Jordan fez isso nos livros. Ele tem dois livros, tem mais um, mas nesses dois, um tem a capa branca e o outro tem a capa preta. O da capa branca, ele representa a ordem, e esse representa o caos. Porque o livro da ordem, que é o primeiro, né, o 12 Regras para a Vida, ele dá um antídoto para o caos. E nesse livro, ele dá o caos para o antídoto, basicamente. Ele critica um pouco da ordem exacerbada. Então, é uma dualidade muito interessante que ele criou aqui. São regras não parecidas, mas similares um pouquinho, né? E que te fazem refletir muito sobre a sua vida e sobre o significado das coisas, e aprofunda ainda mais a ideia que ele tinha, que ele discorre no 12 Regras para a Vida. Então, para quem gosta de Jordan Peterson, isso aqui é leitura obrigatória. Se você não leu ainda, pode comprar, que é fantástico. Já deve ter até alguns boxes, alguma coisa assim, que vem os dois. Então, assim, recomendo demais. Mas a gente ainda vai entrar em mais detalhes sobre esse livro aqui lá na frente, porque esse ano é a vez do 12 Regras. Meu café até esfriou. Esfriou mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí. Se você não gostou, deixe o seu dislike. E comenta aí qual foi o livro que você leu em 2021 ou não leu e vai ler agora em 2022. Gostaria de saber aqui o que vocês andam lendo. E é isso. Gente, muito obrigado e fica atento aí que já sai o episódio piloto da série do 12 Regras. Então é isso, eu vou me arrumar aqui que eu tenho que trabalhar. Tchau. Eu esqueci de falar, mas teve dois livros que eu não quis continuar. Que são esses aqui, ó. Admirável Novo Mundo e Eu, Robô. Talvez eu volte para eles um dia. Chato demais.